Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Vamos falar um pouquinho sobre programação funcional, em especial programação funcional em Lua. Uma pequena introdução para vocês. Programação funcional a gente contrasta com programação imperativa. Programação imperativa é aquela que a gente está acostumado, que a gente vem fazendo até hoje, em que a gente avalia instruções, salva o estado em variáveis e a partir daí a gente manipula o programa mudando o estado dessas variáveis, quer dizer, mudando os valores dessas variáveis e aí a gente vai fazendo os cálculos que a gente precisa, tá? Na programação funcional é diferente, a gente funciona como uma cadeia de avaliação de função. Talvez falado assim não fique tão claro de ser exemplificado, mas eu vou dar um exemplinho para vocês aqui que vai ficar bem claro. Vocês vão observar o seguinte, que é o nosso segundo tópico: o resultado de uma computação obtido pela avaliação de toda uma cadeia de funções. Então a gente tem funções passando seu resultado para outras funções e através da concatenação, né, dessa cadeia de chamadas a gente obtém um resultado. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma função em Lua que basicamente faz eu pegar uma string e repetir ela algumas vezes. Isso, por exemplo, é um código que é interessante quando eu quero gerar algum gerador de arquivo em que eu quero gerar indentação. Então eu coloco isso num loop e aqui eu coloco uma sequência de espaços e aqui eu digo quantas vezes eu quero repetir esses espaços de acordo com o nível de indentação que eu queira no arquivo que eu estou gerando. Mas aqui no caso eu só vou gerar algumas strings mesmo de exemplo. Então aqui eu tenho a string água que eu quero repetir 4 vezes. Vou passar aqui pela função só para vocês entenderem o que eu estou fazendo e eu vou contrastar com a implementação funcional dela que está feita em Haskell, que esse arquivinho aqui do lado eu já vou mostrar para vocês. Então o nosso arquivo em Lua, o que ele faz? Para eu poder repetir a string, deixa eu executar ele aqui para vocês verem. Lua sandbox.lua. Ele repete água, 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 é isso que ele faz. O que eu faço? Eu defino um buffer, que é uma tabela vazia, faço um loop for, em que eu repito de uma até o número de vezes, aqui na times, é o número de vezes que eu quero repetir a string, então eu conto de 1 até o número de vezes, e a cada vez que eu conto aqui dentro, eu insiro na minha tabela buffer um novo string. E no final, quando eu termino o loop, eu vou ter n, né, no caso times, como se fosse aqui fosse um n vezes o resultado dentro da minha tabela buffer, e o que eu faço é concatenar os resultados dessa tabela numa string, obtendo o meu resultado. E aí eu retorno esse resultado que vocês enxergam aqui. Tá? A chamada é feita dessa forma, né? Eu pego o repeat str passando a string que eu quero repetir o número de vezes, e o resultado, obviamente, é esse aqui que vocês já viram, dessa forma. Então vocês veem que eu estou dando instruções específicas. Eu primeiro defino uma variável, eu vou mudar o estado dessa variável aqui dentro, e depois eu vou definir mais uma variável que eu vou retornar. Eu estou usando os blocos mais básicos da linguagem para poder definir o programa. Vamos dar uma olhada na parte funcional, na mesma implementação, que faz o mesmo resultado, só que agora usando uma linguagem funcional, como é que isso fica. Claro que, da mesma forma como também tem outras formas de fazer isso aqui da maneira imperativa, a maneira funcional vai ter outras formas, mas eu vou apresentar para vocês uma forma que é um exemplo para vocês poderem observar. Então aqui está a função. Aquela função que vocês viram é essa linha aqui. Como a sintaxe de Haskell é bem diferente de Lua, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, para vocês poderem entender. Então aqui é o nome da minha função, aqui são os argumentos, o str e o times, e em Haskell eu não defino parênteses, eu não defino os argumentos entre parênteses, eles ficam assim soltos mesmo. Então eu defino o nome da função e eu separo por espaços os argumentos. Aí o igual define o corpo da função, depois do igual vem a definição da função, que é essa aqui. E agora eu tenho alguns blocos aqui, deixa eu até abrir aqui um interpretador do Haskell para vocês poderem entender que eu vou explicar passo a passo. Primeiro, o que a gente está observando é que eu tenho a função take. A função take faz o seguinte, ela pega uma lista, que é a lista que vem aqui, e vai pegar os n elementos primeiros dessa lista. Vamos fazer aqui uma coisa, né? Uma lista L igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer dessa forma. Quando eu chamar a função take
3 da minha lista L, ele vai retornar apenas 1, 2 e 3, porque eu estou pegando os 3 primeiros de L. Se eu pegar take 4 de L, ele vai pegar 1, 2, 3 e 4. Simples assim. Então, a minha função take, o primeiro argumento, que é isso tudo que está aqui, vai ser um número, igual esse 3 que está aqui, essa expressão vai me resultar num número, e essa segunda expressão, obviamente, vai me resultar numa string. Tá? É porque as strings em Haskell são listas. Da mesma forma que isso aqui é uma lista, eu poderia ter feito dessa forma. Né? Take 3 de... Vou colocar uma string aqui. Abacate. Então ele retorna apenas aba. Porque take opera sobre listas e strings em Haskell são listas. Vamos lá, então vocês já entenderam o que take faz. Times é a minha variável que está aqui. Então eu estou passando ela e estou usando ela aqui. Vezes o comprimento da string, que é essa string que eu estou passando. Então isso aqui é tranquilo, né? É só um cálculo matemático. Eu estou pegando times e multiplicando pelo tamanho da minha string, que é equivalente a essa linha aqui em... Ah não, aqui eu não estou fazendo dessa forma. Aqui eu estou pegando direto e... aqui eu estou concatenando direto, não preciso calcular o tamanho, tá? Porque eu tinha uma versão que eu tinha feito antes de teste que eu fiz calculando o tamanho. Mas aqui eu estou fazendo diferente. Agora, por que eu estou fazendo take e esse número de vezes? Por causa dessa função cycle. A função cycle ela é uma função especial que faz o seguinte, ela pega a lista que eu passar aqui atrás e repete ela infinitamente. Em Haskell, eu posso fazer estruturas que são infinitas, desde que eu nunca imprima elas, eu nunca execute elas de fato. Né? Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar aqui o cycle, se eu pegar infinito, vamos lá, lista infinita igual a cycle abacate, você vê que ele faz. Mas esse fazer, Eric, não deu erro. Haskell é assim. Haskell ele tem uma coisa chamada avaliação tardia, ou lazy evaluation. Então eu defini aqui o que eu quero fazer, mas ele não fez de fato. Agora, se eu quiser imprimir essa lista, eu vou ter um erro. E ele... não vou, na verdade, eu não tive um erro porque eu estou no interpretador, o interpretador tenta fazer, mas ele vai ficar rodando aqui infinitamente. Se eu colocar isso num programa real, ele vai também dar ou um estouro de pilha, vai dar problema. Mas você viu que o que ele fez aqui é sair imprimindo abacate infinitamente. Mas como é que isso pode ser útil? É daí que vem essa primeira parte do take. Então o que eu estou fazendo? Eu estou mandando ele pegar um número de vezes de acordo com o tamanho da string da minha lista infinita. Isso torna a minha lista finita. Se eu fizer um take... Ops, escrevi no lugar errado. Take... Vou repetir o que está lá na prática. Take 3 vezes o length de abacate de cycle abacate. Tá, eu errei aqui. Tá difícil. Assim. E o que ele faz é pegar 3 vezes abacate. Abacate, abacate, abacate. Tá? Vê que tem 3 aqui. Então ele fez certinho. Como eu delimitei ele em 3 vezes o tamanho, né, 3 vezes o comprimento de abacate, mesmo que eu cicle ele infinitamente, eu só vou obter os 3 primeiros. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui nessa parte. Dessa forma, na hora que eu chamo... Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Sim, eu fiz caca aqui. Isso, assim. Dessa forma, quando eu chamar aqui a minha string água... Deixa eu zerar isso aqui, deixa eu sair daqui. Quando eu pedir para imprimir na tela, esse cifrão aqui é só para eu não precisar colocar isso aqui tudo entre parênteses. Eu coloco um cifrão e ele espera para avaliar isso aqui primeiro antes de executar o println. Então eu estou passando
a minha função, né, executando a minha função, com a string água, mandando repetir 4 vezes. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Repara, isso aqui é uma função em que eu passei a execução de outra função, que o vezes aqui é uma função. Tá? Apesar de estar com essa forma de operador, ele é uma função de fato. Que, por sua vez, aqui dentro tem uma chamada de outra função, que é o length, e o segundo argumento do take, ele espera receber um outro parâmetro que vem da execução de uma outra função, que é o cycle. Então eu vou concatenando as saídas de uma função em outras funções e assim eu crio toda a minha árvore de chamadas e esse é o meu programa em Haskell. Ultimamente, essa outra linha aqui também é isso. Eu defini uma função que é a main, que é a minha principal, a função de execução do programa, onde eu tenho put strln para o qual eu passo o resultado de repeat string, repeat str. Então, só para ficar compatível com a sintaxe, eu vou fazer assim para vocês, né? Como isso aqui tem que ser avaliado primeiro. Então, isso aqui não é que o put strln precisa do parênteses, é porque eu preciso executar isso aqui primeiro e depois passar para cá. Por isso tem parênteses. Então, eu vou conseguir passar para o put strln o resultado da chamada dessa função, que por sua vez é o resultado da chamada de todas essas funções aqui. Então, aqui na abordagem imperativa, eu executo instruções, comandos, alguns deles sim são funções, mas eu basicamente estou lidando com os blocos mais básicos da linguagem, como loop for. Se eu tiver um if aqui também seria um if. Mas eu estou lidando com os blocos mais básicos da linguagem. Em contrapartida aqui, eu estou lidando com conceitos de alto nível. Então eu tenho o take, que é um conceito de alto nível. O length, que é o comprimento, é um conceito de alto nível. O cycle é o conceito de alto nível, que compõe um conceito de alto nível maior, que é um repeat string, que eu passo para a minha função main. Então, essa é a diferença de abordagem quando a gente está pensando no mundo funcional para um mundo imperativo. Vou agora começar a mostrar para vocês algumas construções funcionais que nos ajudam. Peraí, deixa eu ver aqui se não estou me atropelando. Tá, deixa eu falar um pouquinho aqui dessas partes aqui. É importante fazer a distinção entre funções puras e funções não puras. Funções puras, elas não têm efeitos colaterais e não mantêm estado. Como consequência, se chamadas com os mesmos argumentos sempre produzem a mesma resposta. Isso é muito importante, porque garante que se a gente consegue isolar nosso programa em funções que são puras e separar do mundo que não é puro, as minhas funções puras, eu tenho um controle muito maior sobre elas porque elas são previsíveis. Eu sei que se eu passar sempre de um jeito os argumentos para ela, ela sempre vai me dar o mesmo resultado. Por quê? Imagina se uma função depende de uma variável global. O que vai acontecer é que toda vez que essa variável global mudar, a minha função também muda o resultado. Essa função não é pura. As funções puras não têm esse problema, então elas me dão uma segurança muito maior na hora de realizar qualquer coisa, inclusive permitindo que eu faça paralelismo. Então, se eu quiser chamar essas funções em threads separadas, eu não preciso me preocupar em nada com a sincronização, pelo menos dentro dessas funções, porque eu sei que elas não vão afetar uma a outra. Então, eu não vou ter condição de corrida, por exemplo. E mais uma questão aqui para a programação funcional é que as funções são dado. Então, as funções podem ser passadas como parâmetros e retornadas de outras funções. A gente vai começar a explorar isso no exemplo de código. Linguagens puramente funcionais. Haskell, acabei de mostrar para vocês, Agda, Coq, Idris e Elm. Elm é o pessoal usa para fazer UI para web. É um competidor do React, por exemplo, uma alternativa ao React. React, Vue, né? Então todos esses frameworks de front-end, o Elm é uma opção. Nós temos linguagens funcionais impuras, quer dizer que elas têm como funcional o paradigma principal, mas elas permitem que você salve estado e tenha eventualmente variáveis globais. Né? Então, alguns exemplos, como o Lisp, Lisp, né, a família do Lisp, como o Lisp, Scheme, Clojure roda na JVM. Aí nós temos outras famílias do Erlang, o Elixir roda sobre a VM do Erlang.
ML, entre outras. E nós temos linguagens imperativas por natureza, mas que têm suporte funcional. Lua, Python, JavaScript, C Sharp, C++, Java, todos esses têm, de alguma forma, suporte funcional. Java tem menos, se bem que o Java mais recente tem algumas possibilidades sim. C++ tem possibilidade, mas a sintaxe não vai ficar tão legal. C Sharp já melhora um pouco. Agora essas três aqui dá para fazer coisas bem interessantes. Se você procurar na internet alguns vídeos sobre, vai estar em inglês, mas se você procurar sobre combinadores e em JavaScript, tem alguns vídeos muito legais sobre combinators. E dá para fazer combinators e lambda cálculos. Lambda cálculos e JavaScript. Lambda cálculos é basicamente o processamento de apenas funções. Tudo que existe no universo são funções e você passa funções para funções, cria números baseados em funções. É bem interessante. Então, eu não vou abordar aqui, mas só falando para vocês que isso existe. Vou dar alguns exemplos aqui em Haskell. Aqui, a soma, por exemplo, como é que eu calculo a soma? A soma de uma lista vazia é zero. A soma de uma lista qualquer é o head da lista, que o head é o primeiro elemento da lista, mais a soma do tail da lista. O tail é a lista menos o primeiro elemento. Então, eu pego o primeiro e somo com a soma do resto da lista. Então, você vê que as definições dizem mais ou menos o que é a definição da operação que eu quero e não como fazer tanta operação. É claro que aqui é óbvio, né? Aqui vai resultar em como fazer, mas isso aqui define muito mais o que fazer, né? O que é a soma, que é o primeiro mais a soma do resto. Dobrar os elementos, eu pego uma lista, dobrar todos os elementos de uma lista. Eu posso pegar uma lista vazia, vazia. Porque aqui Haskell permite que eu tenha uma definição em pedaços da função. Então eu posso ter uma parte da definição aqui e uma outra parte aqui. Ele faz como se fosse um if, casando esse padrão com esse padrão aqui. Então se for uma lista vazia, ele sabe que ele tem que vir para cá. E se for uma lista não vazia, ele tem que vir para cá. Eventualmente esse tail vai ser uma lista vazia. E a soma de uma lista vazia vai ser zero, então aqui vai dar zero e vai somar com o que já tem aqui na frente. Para dobrar todos os elementos, eu vou pegar o primeiro elemento mais o resto da lista, multiplico o primeiro elemento por 2 e dobro o resto da lista. Então, aqui eu tenho a definição dizendo o que eu quero que seja a minha lista de doubles. Composição de funções, eu posso fazer composição de função no sentido matemático, ou seja, aplicar uma função e em seguida aplicar a outra, mas retornar uma outra função que é o resultado dessa composição. Isso é o que está descrito aqui nessa linha. Essa função aqui, double, imagina que é o resultado dessa aplicaçãozinha aqui, 2 vezes x, tá? Então, é como se eu fizesse double x igual a 2 vezes x, quer dizer, é uma função que dobra um valor, e soma 2 está definido aqui, né? Soma 2 é uma função que pega um valor e soma 2 a ele. Então, se eu pegar esse ponto, ele é exatamente a operação de composição de funções. Então, ele vai ser, essa função f vai ser o resultado de eu aplicar soma 2 e depois double ao meu valor. Se eu então chamar f de 10 e dar um print, o f vai fazer o quê? Primeiro aplica o soma 2, então eu estou passando 10 com 2 vai dar 12, e vezes 2, que é o double, dá 24. Dessa forma eu tenho uma função composta, mas repara, eu estou operando simplesmente duas funções e fazendo com que essas duas funções retornem uma nova função que tem o comportamento combinado das duas na sequência. A aplicação parcial é um conceito bem interessante. Significa o seguinte, em Lua, se eu definir alguns parâmetros para a função e não passar todos, eu tenho o potencial de dar um erro. Lua nem sempre vai dar um erro porque Lua coloca como nil os parâmetros que eu não passo e pode ser que ele aceite nil. Se eu fizer, por exemplo, em Python, Python vai dar erro porque ele verifica o que eu estou passando. Mas em Lua, pode ser que dê erro, pode ser que não. Em Haskell, quando eu não passo um parâmetro, como eu estou passando aqui, eu defini a função soma AB, que a definição dela é A mais B. Quando eu passo apenas um argumento, aqui o 2, o que ele retorna? Ele retorna uma nova função
a qual espera receber o argumento que eu não passei. Então agora, se eu pego o meu soma linha aqui, né, e passo 3, ele tem que me retornar 5. Por quê? Porque o 2 já está lá dentro. Então, isso é muito legal, porque eu consigo definir funções baseadas em funções existentes, passando apenas parte dos argumentos, um ou mais argumentos para ela. No caso aqui, eu estou passando 1. Lambdas são funções anônimas. Então eu defino aqui uma variável x e estou falando que o resto de x por 2 tem que dar 0. É uma função que é definindo se é par, né? se a minha função é par. Isso é equivalente a essa chamada aqui, né? Is-even x. Is-even quer dizer se é par, né? X é igual ao resto de 2, o resto da divisão de x por 2 se é igual a 0. Então essas duas chamadas são equivalentes. Essa aqui é uma chamada usando o lambda expression, que é esse daqui, esse barra contra barra x para frente, isso aqui que é o lambda. E aqui é como se eu definisse a função sem usar o lambda. E eu tenho a opção de fazer funções de mais alta ordem, como por exemplo o map, em que eu passo uma função para outra função. Então aqui eu estou usando dois conceitos ao mesmo tempo. Tanto a minha função doubles que está aqui poderia ser definida dessa forma que está aqui, em que eu passo um map. O map vai fazer o quê? O map é um conceito que a gente vai trabalhar agora. O map ele eu pego uma função e executo essa função sobre todos os elementos de uma lista. Então eu vou fazer map o quê? Vezes 2, isso aqui é um pouco de sintaxe de Haskell mais pesada, mas enfim, como eu te falei antes, o vezes é uma função. Então esse vezes 2 está fazendo o quê? Eu estou fazendo um vezes 2, está faltando o primeiro multiplicando aqui, então o que isso me retorna é uma função que multiplica por 2 e espera o valor a ser multiplicado por 2. Então eu estou passando 1 vezes 2 para... E aqui está faltando o parâmetro, né? Porque eu deveria passar para o map ao mais alguém. Só que eu estou usando a aplicação parcial. Então o map vezes 2 falta aqui a lista, quer dizer que o meu doubles vai ser uma função que espera receber uma lista a qual ele vai dobrar, que bate com a definição de doubles que está aqui mais na frente. Só uma outra maneira de definir. E o evens é a lista de pares em que eu vou usar a função filter passando o is-even e filtrando a minha lista. Quer dizer, o filter faz o que? Ele avalia a minha lista e me diz se o elemento é par ou não e me retorna apenas os pares. Nós vamos trabalhar esses exemplos agora, só para você ver a diferença de uma programação imperativa para a programação funcional. Aqui, se nós vemos aqui no program.lua, é o exemplo que eu ia dar para vocês. Então, se vocês verem aqui, eu tenho... Como é que eu faço em Lua o teste? Como é que eu faço em Lua aqui aquela questão de dobrar, né? Eu aplicar, realizar uma operação sobre todos os elementos de uma lista. Basicamente o que a gente tem que fazer? Eu vou definir minha lista. Aqui eu vou definir a variável de saída, o L2, que é o resultado, e vou fazer um for na lista. Então o for vai fazer, eu vou iterar sobre cada elemento da lista aplicando a função double. A função double está definida aqui em cima, ela simplesmente pega o x que eu passo e multiplica por 2. Poderia ter feito vezes 2 aqui direto, mas é que eu quis passar uma função só para ficar compatível. E depois o que eu faço é imprimir a lista. Eu itero sobre a lista e imprimo cada um dos valores. Então repara, eu estou, novamente, usando os blocos fundamentais da linguagem para obter o que eu quero. Tanto o for quanto o table.insert, que faz parte da biblioteca base da linguagem. Sem table insert eu não consigo lidar direito com tabelas, então faz parte da interface de tabelas, são primitivas da linguagem. Estou usando os blocos mais básicos, mais baixo nível da linguagem Lua, no caso. Aqui, para filtrar, é a mesma coisa. Eu passo aqui minha lista e para filtrar eu vou usar, mais uma vez, vou iterar, só que aqui agora eu vou fazer um if por cada valor da lista para ver se ele é par. E se ele for par, eu insiro na minha lista de saída, que é o L2. Depois eu imprimo a lista. Então se eu vier aqui e der um lua, program.lua,
Aqui eu estou fazendo a parte do filtro, né? Então eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, faço o filtro do isEven, que está aqui, e ele me retorna apenas o 2 e o 4, porque eu estou executando o teste 02. Se eu fizer o teste 01, que é a parte do map, ele vai estar o 2, 4, 6, 8, porque é o dobro de 1, 2, 3, 4. Como é que a gente faz isso Como é que a gente pega esses em Lua agora? Como é que a gente converte esses caras para uma linguagem mais funcional? Então, deixa eu fechar aqui meus exemplos anteriores e vamos abrir aqui Vamos converter esses caras aqui. Primeira coisa, eu vou colar essas duas funções porque elas são úteis. E agora vamos fazer o teste, vamos duplicar o teste 01. Só que eu quero agora fazer ele funcionalmente. Eu quero poder fazer de maneira que eu tenha o equivalente àquele funcional que eu fiz em Haskell. Como é que eu faço isso? Vamos criar uma função map em que eu recebo uma função e uma lista. O que o map faz? Aplica a função f a cada elemento da lista. No caso de Lua, eu preciso usar os blocos básicos da linguagem para gerar coisas de mais alto nível, como um map. Depois que eu tiver um map criado, eu passo a usar um map como construção básica para mim. Mas agora eu preciso usar os caras de mais baixo nível, né? os componentes de mais baixo nível. Então vamos fazer aqui um local res de resultado igual a uma tabela vazia. Vamos fazer um for iv em iPairs L do. E o que eu vou fazer agora é table.insert na minha tabela de resultado, a minha função f aplicada ao valor v. E por fim eu retorno o meu resultado. Agora eu posso fazer o meu exemplo daqui, só que vou copiar o cara inicial porque eu não preciso redigitar tudo, mas o meu L2 vai ser igual a map, a função é double, que já está lá em cima, e L1. Então agora, porque eu conheço o conceito de map, em vez de eu ficar fazendo sempre um loop for dessa forma, eu posso simplesmente aplicar o conceito de map, passando a operação que eu quero sobre a tabela que eu quero operar. E agora também, para facilitar a minha vida, eu vou usar essa função aqui e eu vou separar ela num local para eu poder reusá-la. Vamos fazer print list. E aqui, em vez de passar L2, eu passo L. Só para facilitar a vida, e agora eu posso simplesmente aqui dar um print list no L2. Isso. Falta eu chamar, né? Falta eu chamar o teste 01. E agora executando dá exatamente 2468. Só que agora eu posso, em vez de ficar fazendo loop for, aqui foi um loop for, mas eu posso, sempre que eu tiver a mesma situação em que eu queira, vamos supor que agora eu quero fazer uma operação diferente, tá? Eu não quero dobrar os números, mas eu quero converter os números para string. Eu quero retornar uma lista de strings. Então, é muito simples. Eu agora, em vez de fazer um map double, eu faço um map to string, que é uma função primitiva do Lua também. E agora, se imprimir, você vai ver que vai dar 1, 2, 3, 4. Só que a diferença é que eles não são números, eles são strings. É porque não dá para representar eles dessa forma, né? Eu poderia fazer algumas outras manipulações aqui para vocês verem que funciona. Mas
Enfim, a diferença é que eu estou imprimindo strings em vez de números, mas a string é igual ao número no fim das contas. Vamos fazer o filter agora. Então o map tá resolvido aqui. Vamos fazer o filter. Então teste 02, vou manter o L1 ali, deixar o print list aqui no final. Deixa eu tirar daqui, depois a gente refaz. Como é que é o filter? Vamos fazer aqui uma função filter, que recebe também uma função e uma lista. A diferença é que essa função ela obrigatoriamente tem que me retornar um booleano. Eu não vou testar isso porque eu não acho necessário, mas quando eu passar a função, eu tenho que retornar. Se eu não retornar um booleano, Lua tem o conceito de truthy, né? Quer dizer, para Lua, o que é falso? Falso e nil, ou false ou nil. Então qualquer coisa diferente de falso ou nil para Lua vai ser verdadeiro. Eu posso sim usar isso em favor da minha função que eu estou passando aqui. Mas é bom ser explícito para evitar problemas, tá? Mas eu não vou testar esses valores, mas você fica aí a dica. De novo, eu vou definir o meu resultado. Vou fazer o meu loop. Loop numérico. Não preciso iterar sobre, tentar fazer sobre índices não numéricos. E agora, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu preciso testar o meu predicado, que é essa função aqui. F é chamado de predicado quando ela retorna true ou false. E aí, if, se a minha função aplicada ao valor for verdadeiro, eu nem preciso fazer igual a true. Tá? Eu posso deixar direto aqui. Then, se essa função retornar verdadeiro, o que eu vou fazer é adicionar no meio da tabela de resultado o próprio valor. E, claro, depois eu retorno o resultado. Então agora acabei de implementar o filter em Lua. Se eu vier aqui e quiser filtrar os pares, posso chamar filter is even, né, que é par, passando a minha tabela L1. E eu posso dar um print list no L2. Vamos executar o teste 2. E ele retorna bonitinho 2 e 4. O Lua para por aí, a gente pode fazer construções mais avançadas, ele não para por aí. Eu vou começar agora a separar, porque agora começa a fazer sentido eu não misturar o que é construção de programação funcional com o meu código em si. Então eu vou separar aqui, vou criar um outro arquivo, funcional.lua, e eu vou jogar essas funções aqui para lá. Só que agora eu preciso voltar aqui e dar um require, né? Com isso feito, isso aqui deveria continuar funcionando, sim. Mas agora eu quero fazer outras construções. Vamos ver umas construções interessantes aqui. Por exemplo, vamos tentar fazer a composição de funções. É possível fazer em Lua. Repara que aqui eu estou chamando double e soma. Eu não estou chamando nenhum, eu estou pegando só duas funções e elas estão sendo compostas, sem me preocupar com os argumentos que elas recebem. Isso dá para fazer em Lua também. Vamos ver aqui como é que faz. Então vamos definir uma função compose, em que eu recebo a minha função f e a minha função g. Basicamente o que eu quero retornar isso aqui não é código válido, mas o que eu quero retornar é algo parecido com isso. É o f de g de alguma coisa. Bom,
No módulo 2, eu já ensinei várias construções para vocês que vão permitir a gente fazer isso. Basicamente, eu não quero retornar o resultado de f e g. Aqui eu estou retornando o resultado de f e g. Eu quero retornar uma função que seja a composição de f e g. Isso dá para fazer. Basta eu vir aqui e definir um local, sei lá, h, que é igual a uma função a qual recebe varargs. Essa função recebendo varargs, o que ela tem que fazer? Ela vai receber todos os argumentos que eu preciso para executar f e g. Tá? Essa aqui vai ser a função que eu vou executar no final. Vai ser o resultado da composição. Então, eu posso agora vir aqui e dar um return exatamente nisso aqui. Né? Posso até colar aqui direto. Então eu pego o meu f e o g e passo os argumentos que estão vindo dessa função aqui que eu estou criando. E eu retorno o h, que é a minha função composta. Vamos tentar ver se funciona isso aqui. Vamos fazer um teste 3. Vamos pegar o exemplo que eu fiz aqui em Haskell, daqui do slide, em que eu pego soma 2 e o double. Vamos criar a função soma 2 primeiro. Tá, a função soma 2 é isso aí. E eu tenho double também. Então agora o meu teste 3, vamos definir aqui agora uma função, eu dei o nome disso aqui, f. Vou fazer dentro de teste 3 mesmo, não posso ter funções locais. Então, function f igual a compose de double com soma 2. E aqui eu vou dar um... não, perdão. Não. Aqui é local, não é function. Eu estou definindo uma variável, lembra? Compose me retorna uma função, mas aqui é uma variável, então é só um local. Eu vou dar um print em f de 10, não é isso? Só para a gente confirmar lá, é f de 10. E aqui embaixo eu vou passar o teste 3. Ops, eu quero vir aqui. E deu 24. Então minha função de composição, em princípio, funcionou. Inclusive, eu posso testar a inversa, né? Eu trocar a ordem aqui. No caso, eu vou primeiro dobrar e depois somar. O que deveria me dar 22, não é isso? Porque se eu pegar 10 e dobro, dá 20 mais 2, 22. Então deveria dar um resultado diferente. Exatamente, 22. Então, em princípio, minha função de composição está funcionando direitinho. Repara o seguinte, tá? Eu não preciso passar só um argumento. Do jeito que está definido, eu posso passar quantos eu quiser. O que importa é que a minha função g tem que suportar o número de argumentos que eu estou passando. A minha última função tem que suportar o número de argumentos de argumentos final que eu estou passando aqui, né, na chamada real, no caso essa aqui. E a função que vem depois tem que suportar o número de argumentos retornados pela função anterior. Se isso for cumprido, o compose vai funcionar. Legal, vamos ver uma outra função que dê para a gente fazer aqui. Lambda, vou pular para a aplicação parcial, que ela é a mais complicada, mas lambdas. Map filter a gente já fez, certo? Lambda é fácil, né? Eu posso fazer agora aqui um lambda. Vamos supor que eu queira fazer o exemplo do isEven, só que sem rodar o isEven. Então eu fazer uma function, uma função anônima, que recebe um x e retorna se o x dividido por 2 igual a 0. O resto de x por 2, né? End.
Então, isso deveria fazer o meu teste 2 continuar funcionando. Eu estou passando... A minha função anônima seria o lambda. A sintaxe não é tão legal quanto a de Haskell, é bem menos enxuta, mas isso aqui deveria funcionar. Vamos testar o teste 2 de novo, agora passando a função anônima. E funciona direitinho, continua certinho aqui. Então, lambdas com função anônima. Dá para fazer o take. Vamos fazer o take. Antes da aplicação parcial, vamos fazer o take. O take. O take vai fazer o quê? Eu vou pegar um número n e uma lista L. Ele vai me retornar os n primeiros elementos da lista. Então eu vou, como eu vou retornar uma lista, eu tenho que colocar um local o meu retorno. Mais uma vez vou iterar na lista. Então o meu local v igual a minha lista na posição i. E aí eu vou inserir em hatch o v, o valor que eu obtive. E no final eu dou um return no hatch. Vamos ver se funciona. Vamos pegar aqui e fazer um teste 4. Vou copiar aqui os valores porque vão me ajudar. Teste 04. Vou fazer um take 2 de L1 e vou dar um print no L2. Vamos ver o que acontece. E é claro que eu tenho que rodar aqui o 4. Retornando 1 e 2. Vamos mudar aqui o número só para garantir. Ele funciona direitinho. Claro que se eu passar aqui 5, ele não vai chegar lá, né? Ele vai parar no 4, porque o 4 é o tanto que tem aqui em L1. Vamos lá, aplicação parcial. É uma das funções mais difíceis que a gente tem de fazer, mas dá para fazer em Lua. O que eu quero? Quero poder pegar uma função, fazer o teste 5 aqui. Eu quero poder pegar uma função, eu vou definir uma função de soma aqui. Então eu defino a função de soma, e o que eu quero fazer é definir a minha função soma 2 sendo igual. Aí eu já vou. Eu não consigo usar a mesma sintaxe de Haskell, em que eu simplesmente faço soma e passo 2. Óbvio que eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma função, que eu vou chamá-la de partial, a qual recebe minha função soma mais o argumento que eu quero, e ela vai retornar uma outra função que espera receber o resto. É isso que eu vou fazer. E daí eu posso dar um print na minha soma 2, passando 3, agora sim passando aqui, e esperar que isso seja igual a 5. Óbvio que se eu rodar agora não vai funcionar porque isso aqui nem existe, mas vamos tentar implementar esse partial aqui. Então agora vamos fazer minha function partial. E o segredo vai ser eu fazer igual eu fiz aqui com compose. Eu vou usar uma função interna aqui, tá? Vamos lá. Então eu tenho minha local. Posso definir a função direto aqui também, né? Eu fiz com local assim, mas eu posso definir function hatch, posso chamar de hatch aqui. Essa função recebe os argumentos que eu quero, todos. E agora eu tenho que pensar aqui um pouquinho, porque o meu partial recebe quem? Recebe minha função e recebe
os argumentos iniciais. Eu tenho que passar aqui, ó, pum, pum, pum. É aqui que começa a ficar nebuloso. Por quê? Eu tenho que passar 3 pontinhos aqui e 3 pontinhos aqui. Mas esses 3 pontinhos são diferentes desses. Então, para não confundir, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar um local args igual e vou gerar uma tabela com os meus argumentos iniciais. Agora eu tenho eles salvos aqui. Agora a minha função de retorno espera receber os argumentos faltantes. Como é que eu vou fazer isso? Então agora eu tenho que pegar e gerar, dar um jeito de passar para a minha função, essa função aqui dá um return em f, passando os args primeiro e 3 pontinhos. Só que esses args aqui são uma tabela, eu não posso passar assim, porque agora eu coloquei dentro de uma tabela. Eu preciso abrir todo mundo, aqui para que eles sejam passados individualmente. Para resolver isso, eu preciso chamar uma função chamada unpack. O unpack em Lua 5.1 é uma função solta, em Lua 5.4 ela está dentro da tabela table. Então vamos fazer o seguinte, olha. Vou fazer aqui um local args igual, de novo, pontinhos, pontinhos. Eu coloquei o local args original aqui nessa tabela args, são os que eu estou passando primeiro, e os que eu estou passando depois no underline args. Só que agora eu quero que todos sejam parte da mesma tabela. É aí que eu preciso mergear o args com o underline args, para que todos estejam juntos. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer um for kv em pairs args. Peraí, eu quero pairs ou iPairs? Eu estou passando sequencialmente, então eu quero iPairs. Vou passar um i aqui só para dizer que é. Claro que a variável tanto faz, né? Então eu vou iterar sobre args. Peraí, deixa eu pensar se é isso mesmo que eu quero. Não, eu vou iterar sobre underline args, que é o que eu passo depois. E eu vou inserir eles na tabela args, que é a que eu passei primeiro. Table.insert em args, no meu caso, o valor que eu estou passando. Com isso, a minha tabela args inicial vai ter tanto os valores que eu passei antes quanto os valores que eu estou passando agora, né? Que são esses 3 pontinhos correspondem ao args, esses 3 pontinhos correspondem ao underline args. Eu vou pegar o underline args e injetar dentro do args. Então agora eu posso vir aqui embaixo, como eu estou em Lua 5.4, eu vou chamar table.unpack args. E é claro que eu retorno a minha função hatch. Se eu não errei nada, eu posso vir aqui agora e executar isso aqui sem me preocupar, porque ele deveria fazer certinho. Vamos só chamar aqui o teste 5. E ele fez, olha, deu 5. Então funciona a aplicação parcial. Se eu quiser passar vamos supor que eu queira mudar isso aqui, em vez de ser somar, seja multiplicar. Não vou mudar o nome da função, mas você entendeu, né? Então agora eu passei em vez de somar 2, você multiplicar 2, e 2 vezes 3 tem que dar 6. Obviamente que ele continua funcionando. Então eu consigo fazer de uma maneira que fique... que eu passe apenas os argumentos iniciais que eu quero, e ele vai conseguir fazer a aplicação parcial. E para garantir e para verificar se a ordem está certa, eu posso fazer um menos aqui, né? Porque se eu fizer 2, se eu tiver na ordem certa, que é primeiro passei o 2 e depois o 3, o resultado tem que dar menos 1 e não 1. Se der 1, está errado. Então aqui, ó, deu menos 1, então a ordem está sendo respeitada de acordo com o que eu quero. Quando eu passo esse 2, o 2 vai no A e não no B. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para falar para vocês.
Funções em Lua são de primeira classe. É isso. Ser de primeira classe é aquilo que eu já comentei, né? Que a gente pode atribuir funções a uma variável, como eu fiz aqui no caso, né? Cadê o... Aqui, ó. O retorno do compose é uma função, eu atribuo ela a uma variável. Posso retornar funções, como eu retorno aqui, eu defino uma closure aqui com essa função h e retorno a função h. Então aqui estou fazendo as duas coisas. Eu tanto atribuo uma variável a uma variável, quanto eu retorno, quanto eu passo duas funções aqui. Então aqui eu só tenho funções, eu não tenho nenhum argumento. Então o compose, ele na prática, isso aqui é o que a gente chama de combinador. O combinador é uma função cuja saída depende apenas dos parâmetros de entrada. Então não depende de mais nada. Tudo que eu preciso para o compose está aqui. Inclusive esse combinador tem um nome, eu esqueci o nome dele agora. Não sei se é o combinador B. Enfim, se vocês estiverem interessados em combinadores, procurem aí na internet que tem... É bem interessante para quem gosta de programação funcional. E aqui no meu caso do partial, eu consigo passar uma função, crio uma função nova também e retorno essa função. Duas sintaxes diferentes, aqui eu faço local, aqui eu faço function, os dois funcionam, e eu tenho o partial funcionando aqui bonitinho. Funções anônimas podem ser usadas como lambdas, e tem o calls permittem, foi o que eu mostrei aqui no... Onde é que está? Aqui, né? Então, funções anônimas como lambdas. E tail calls permitem fazer certas funções recursivas sejam criadas sem perda de performance. Pois é, um ponto, quando a gente está fazendo funções puras, é que funções puras, lembra, elas não mantêm estado e não têm efeitos colaterais. Só que eu aqui, tudo isso que eu estou fazendo, eu estou mantendo estado. Olha, estou mantendo estado, mantendo estado. Manter estado é salvar o resultado de uma operação para uso futuro, né? Então isso é manter estado. Mas como é que a gente faz algo que não mantém estado? E por exemplo, se eu quiser fazer a soma, né, como a soma de uma lista, que nem eu mostrei aqui em cima em Haskell, né, essa função soma. Repara, eu não mantenho estado, eu faço recursivo. Então eu tenho soma, e aqui o soma é recursivo. Então eu chamo o head e o tail, né, o head que é o primeiro elemento, e somo com a soma da lista que representa os elementos restantes da lista. Com isso eu somo a lista inteira. É assim que a gente faz. Então, em vez de eu fazer um loop for, eu uso recursividade para funções puras. Lua tem uma característica legal, é que as funções que são recursivas, elas fazem uma otimização de cauda. Quer dizer que se a última coisa que eu retornar, vamos fazer uma função recursiva aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu vou fazer uma função de fatorial. Fatorial de n. O que é o fatorial? Se if n igual a 0, eu vou retornar 1. Porque o fatorial de 0 é 1 por definição. Se não sei se vou precisar de mais algum if. Se não, talvez eu precise do n igual a 1. Não, vamos tentar assim. Se não, o que eu vou retornar? Eu vou retornar o fatorial de n-1. Vou retornar n vezes o fatorial de n-1. Neste caso aqui, essa função ela é uma função recursiva, mas ela não é recursiva de cauda. Por quê? Porque eu tenho uma operação pendente aqui de multiplicação. Para ser recursiva de cauda, a última coisa que ela faz tem que ser uma chamada fatorial. Então teria que ter um factorial assim. Como a gente faz para conseguir essa função recursiva de cauda? Eu coloco um acumulador aqui dizendo o resultado que eu tenho até agora. Com isso eu posso fazer o fatorial, n-1. Se o meu n for igual a 0, eu retorno 1. Na verdade, nesse caso eu tenho que mudar. Se o meu n for igual a 0, eu retorno o ACC, porque eu vou estar acumulando dentro dele.
Do contrário, eu chamo o fatorial de n-1, passando o acumulador sendo n vezes o ACC que eu já obtive. E com isso eu obtenho o fatorial. Vamos tentar ver se isso funciona ou se eu errei alguma coisa. Return fatorial de... Vou começar simples, de 3. 3 tem que dar 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Aqui eu tenho que chamar 6, né? Deu ruim aqui. New local ACC. Ah, claro. Porque se o meu ACC for new, if ACC igual... Ou melhor ainda, vamos fazer uma coisa mais. ACC igual a ACC OR 1. Pronto. Isso deve resolver. O que está faltando? Eu tenho fatorial... Não é return, né? Print, né? E dá o 6. Vamos ver se não foi sorte. O 4 deve ser 6 vezes 4, deve dar 12. Opa, deu 24. Tem algo errado aqui, né? Porque 4 vezes 3... Ah, não, tá certo. 4 vezes 3... eu que estou fazendo conta matemática errado. O de 3 dá 6, 6 vezes 4, 24. Tá correto, né? Se eu colocar agora 5, 5 vezes 24, até onde eu lembro é 120. Né? Vamos ver. E deu 120, certinho. Qual a diferença? Vamos voltar no fatorial. Cadê minha função fatorial? Tá aqui. Essa aqui ela é recursiva de cauda. A grande vantagem é que eu não empilho. Quando eu chamo funções, as funções vão sendo empilhadas uma sobre a outra. Eu vou gastando espaço de memória na pilha para obter os valores de retorno. Aquela operação pendente que eu tinha antes, né, quando eu tinha antes aqui o n vezes o fatorial, né, eu fico... Como o Lua tem que esperar o fatorial ser resolvido para poder multiplicar por n, ele fica salvando essas operações pendentes na pilha. E se eu tiver um número muito alto, eu começo a ter o problema de ter um potencial estouro de pilha. Com a otimização de cauda, esse return vira um goto. Então eu simplesmente ignoro a pilha e volto para o início da execução da função, passando os novos argumentos, porque eu sei que eu não preciso lembrar do contexto anterior. Então ele vai só repassar os novos argumentos, esquecendo o passado. E aí me dá certinho com isso aqui. Eu posso até passar valores maiores, só que vai dar pau porque o fatorial cresce muito rápido, né? O que eu poderia fazer em vez do fatorial sei lá, só para poder passar um número grande, é a soma dos n primeiros números. Soma n. É a mesma coisa aqui, só que em vez de multiplicar eu vou somar. Aqui em vez de multiplicar eu vou somar. E aqui em vez de o inicial ser 0, 1 ser 1 vai ser 0. E eu vou somando de 1 a n. Pelo menos eu freio um pouco, né? Vamos lá, soma n. N maiúsculo, né? Soma n de 10. Opa! O que faltou? Faltou... Da linha 28, New Global Soma. Da linha 28... Ah, tá, porque aqui é soma n. Faltou mudar o nome da função. Deu 55. O que é esperado é 55. Tá certo, né? Vou fazer um número menor. De 1 a 4 dá 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então a soma n de 4 deveria dar 10, né? O que eu errei? Faltou, eu tirei um parênteses. E deu 10. Então eu posso aqui pegar e, sei lá, eu posso colocar aqui 1 milhão.
Faltou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem demais, tinha 10 milhões. Agora tem 1 milhão. Tá. Se eu somar 1 milhão, vê que ele retorna rápido, né? Se eu colocar 10 milhões, também continua retornando rápido. Se eu fizesse a outra opção, provavelmente não seria assim. Vamos fazer um teste? Vamos ver se eu consigo um estourinho de pilha aqui. Talvez eu não consiga não, porque tem bastante memória, mas... Então soma n underline, eu vou passar só o n sem o ACC. Então não preciso do ACC, do acumulador. Aqui eu chamo soma n underline, só que em vez de passar dessa forma, eu passo só o n menos 1 e o n vem na frente aqui. N mais. E você pode estar pensando, Eric, então é só dar soma n mais o n aqui, né? Não, porque ele vai continuar com a operação pendente. Ele tem que terminar de resolver todos os soma n para somar o n aqui, então ele vai deixar uma operação pendente sempre na pilha. Não adianta colocar ele para trás, não. Tem que ser daquele jeito que eu falei, só tem uma única chamada sem chamar outra função, sem chamar um operador, nada disso. Então vamos lá, vamos testar aqui com soma n underline para 10 milhões, vamos ver se dá algum pau aqui. Olha, ele já viu? Ele já demorou e já deu um pau aqui. Ó. E qual pau? Stack Overflow, exatamente, deu estouro de pilha. Então essa é a diferença de eu chamar uma função que é recursiva de cauda e uma função que não é recursiva de cauda. Fiz esse desvio todo para dizer o seguinte: se vocês tomarem cuidado para escrever funções nesse estilo, vocês podem fazer funções recursivas em Lua que não vai dar problema. Como vocês viram aqui, eu consigo chamar números bem grandes que ele executa direitinho. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido como fazer as construções funcionais e se inspirem para aplicar nos seus programas, porque eleva o nível da linguagem que vocês estão trabalhando para trabalhar com construções de mais alto nível, permitindo vocês irem mais direto ao ponto em certos programas e simplificar o programa de vocês, tá bom? Se você chegou até aqui, lembra de dar aquele like, tá? Se você tem curtido o canal, nosso conteúdo, se inscreve para continuar aí seguindo a gente e obter mais conteúdo conforme a gente atualize o canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.